Bem, faz um tempo já que eu não posto vídeo e o YouTube me cobrou dizendo que encerraria o programa de parcerias. Enfim, eu não tenho nenhum retorno financeiro com o programa de parcerias do YouTube, porque posto muito pouco e tenho poucas visualizações, mas é importante manter ele no sentido de fortalecer os canais de esquerda, porque colocando a monetização nos vídeos, o YouTube acaba recomendando ele para mais pessoas, isso acaba criando uma cadeia de vídeos de canais de esquerda, e é importante para a gente manter firme a crítica ao modo de produção capitalista e manter forte a nossa revolução. Bem, para retomar esse canal de alguma forma, postar alguma coisa mais recente, eu vou aproveitar o ensejo da portaria que lançou o Ministério da Educação, aprovando a descontinuidade do programa Escola Cívico-Militar. Porque eu fiz um vídeo há um tempo atrás, intitulado Bolsonaro, Educação ou Militarização, é o vídeo 37, onde eu trabalho esse conceito, essa diferença entre uma educação, entre a militarização, e tento mostrar por A mais B que não é pelo fato de existir um quadro, um conteúdo, e você está fechado numa instituição, que isso seja uma instituição de ensino, que isso seja uma escola. A escola tem uma característica, ela tem um sentido, trabalha muito bem isso Paulo Freire. Eu acabo levando mais pro lado assim no vídeo, né, de como isso forja, de como essa militarização ou essa educação militarizada forjou esse sujeito que a gente conhece como Jair Bolsonaro, que foi presidente da República, e enfim, as consequências dessa ascensão à presidência a gente já conhece. Então, como esse sujeito forja esse sujeito desumanizado a partir de uma educação militarizada. Então, eu proponho isso para que a gente possa valorizar uma educação humanizadora. Então, vamos assistir o vídeo e vamos aqui pausando e trazendo alguns elementos que eu acho que são importantes dentro dessa novidade que foi a descontinuidade desse programa, anunciada pelo Ministério da Educação. Bora lá. Qual a formação de Bolsonaro? Há quem pense que Bolsonaro é formado em educação física. Já ouvi isso de pessoas como Leonardo Atush, do TV 247, e do Ded, do canal... Pô, o cara comendo pão de sal com leite condensado, mano. Enfim, todo respeito aí a quem gosta, né? Mas assim, não dá, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Leite condensado no pão francês e purê no hot dog, cara. Tudo tem limite. Passas no arroz também não dá. Dead Conscience. Contudo, em defesa dos profissionais de educação física, vem desmentir essa falácia. Não, Bolsonaro não é formado em educação física. Aliás, são duas coisas que nem... Pô, daí tu vê o cara fazendo embaixadinha ali. E pensa como esse cara conseguiu chegar onde ele chegou. Como? Alguém me explica. Não desista dos seus sonhos. Se ele foi capaz... combinam com o perfil dele, educação e físico. Vocês falam de laudos laudos aí, que não falam do outro laudo. Abaixa acima! 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 Tendo posto isso, a dúvida segue. Qual a formação de Jair Bolsonaro? Não, a dúvida não deveria ser nem qual a formação, é como esse sujeito se formou, cara, em qualquer coisa, sabe? Como fala o Gaio Fato, né, é o curso da Unicu, curso intensivo de pior presidente, de pior político, qualquer coisa, cara, extremamente despreparado, é surreal, cara, esquisito, estranho, enfim. Em 1973, aos 17 anos, Bolsonaro entrou para a SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Em 74, foi para a AMAN, formando-se em 1977. Nesses 4 anos, Bolsonaro cursou Ciências Militares, ganhando o título de bacharel na modalidade. Somente em 1982 é que ele fez uma... A cara do Bananinha, né? Olha lá. Puta merda. E não é um elogio não, tá, filho? Tá... especialização na Escola de Educação Física do Exército. Contudo, como está no próprio site da instituição,
Em 2005, o MEC reformulou as diretrizes do curso de Educação Física. Com isso, o curso oferecido pela ESEFEX antes de 2005 perdeu qualquer validade. Ao entrar no site, vocês verão que antes, o curso em que Bolsonaro se formou ou especializou não oferecia disciplinas básicas de um curso de Educação Física, como anatomia, por exemplo. Ora, agora já sabemos que Bolsonaro, apesar da estupidez, é bacharel em ciências militares. Não sei se ficou claro, mas ele entra lá na escola preparatória de cadetes, faz uma especialização em ciências militares, faz uma especialização em educação física, só que esse reconhecimento desse curso, a validade desse curso cai em 2005 porque não tinha qualquer critério básico de um curso de educação física normal, como a disciplina de anatomia, por exemplo. É básico. No curso dele não tinha. Então ele não tinha os pré-requisitos para ser um profissional da área da educação física. Bem, isso não anula o diploma dele, enfim, a formação dele na AMAN. Soldado que se forma na AMAN, ele ganha o título de bacharel em ciências militares, ou cientista militar, que seja. Que no final a gente vai ver que não serve pra porra nenhuma. Pra nada. Porque nem a grade do curso está disponível nas redes, enfim, você não consegue achar a grade desse curso em lugar nenhum, o curso oferecido pela AMAN. Porém, o que se aprende nesse curso? Confesso que não consegui descobrir, pois o Exército não disponibiliza a grade curricular em lugar algum. Achei apenas a grade curricular do curso de Ciências Militares do Exército de Portugal. Lá eles aprendem coisas como Sociologia Militar, Ciência Política e Direito. No entanto, pelo troglodita que Bolsonaro eu tenho as minhas dúvidas sobre o conhecimento adquirido no curso. Não quer dizer muita coisa, sabe? Sociologia Militar, Ciência Política, o Sérgio Moro é formado em Direito, tá ligado? Então, sim. É mais do mesmo. Era melhor ter feito um curso de coach na Unicu, sabe? É mais do mesmo. O que você aprende nisso, entendeu? Aprende a atirar? Minha especialidade é atirar, ele não dizia? Nem isso. Nem isso. Que tem um vídeo dele tentando atirar e ele não consegue soltar o gatilho, não sei, que nem tem nada de arma também, mas é nítido o despreparo dele, é um sujeito despreparado pra vida, pra tudo. Surreal. Então, assim, hoje em dia, qualquer coisa é qualquer coisa no final, sabe? Ah, eu sou formado em ciências militares, tá? E aí? Você é um especialista em guerra? Já foi pra guerra? Já atirou alguém? Já tomou tiro? Já matou alguém? Né? O poderoso Castiga pergunta pra ele. Então você é um militar de bosta. Mesmo não conhecendo o conteúdo do curso oferecido pela AMAN, nós sabemos bem a metodologia de ensino empregada no Exército. Ora, mesmo que um quartel ministre aulas sobre determinado assunto, isso não faz dele uma escola. Afinal, há uma distinção clara entre um quartel e uma escola, e é essa diferença que nos ajudará a compreender como a formação de Bolsonaro influenciou na sua capacidade cognitiva e na sua visão de mundo. Daí a gente pode tratar a visão de mundo, né, como cosmovisão, né, esse conjunto, esse aparato teórico que forma a tua concepção da realidade, sabe? De tal modo que você passa a enxergar tudo à sua volta a partir dessa cosmovisão. É da maneira como se forja o sujeito mesmo, sabe? Isso entranha na mente dele e ele só consegue enxergar a realidade a partir daqueles olhos, daqueles óculos. A cosmovisão se forja quase como que uma ideologia mesmo, no conceito marxista. Muito mais do que tratar apenas disso, o ponto central que eu estou tentando trazer nesse vídeo é justamente que não é porque tem professor, conteúdo, que é uma escola. Existe uma distinção clara entre o que é uma educação e qual a função da educação, ou qual deveria ser a função da educação. Do contrário, a gente pode falar que esses cursinhos que o Primo Rico oferece são escolas. Esses dias ele lançou um MBA, cara, assim, não é porque é reconhecido pelo MEC que se forja, que pode ser considerado uma escola. É preciso estabelecer critérios básicos para que a gente possa entender o que pode ser considerado uma educação, o que pode ser considerado
ensino e o que é mera transmissão de conteúdo. O conteúdo pelo conteúdo não forma alunos, não forma cidadãos, não forma humanos. A escola deve ser humanizadora, e aqui já propondo uma metodologia pedagógica do Paulo Freire. Traga até uma frase dele, pra gente então inaugurar essa preposição de ideias aqui, onde ele diz assim no livro dele, A Pedagogia do Oprimido. Ora, uma educação só é verdadeiramente humanista se, ao invés de reforçar os mitos com os quais se pretende manter o homem desumanizado, esforça-se no sentido da desocultação da realidade. Desocultação na qual o homem existencializa sua real vocação, a de transformar a realidade. Se, ao contrário, a educação enfatiza os mitos e desemboca no caminho da adaptação do homem à realidade, não pode esconder seu caráter desumanizador. Não sei se fica claro, mas a gente vai tentar desenvolver essa frase, esse conceito do Paulo Freire. O que ele está propondo é que a escola deve incentivar, eu vou tratar isso também no vídeo, com que o aluno seja um sujeito autônomo. E é passível de se fazer uma crítica no sentido de que, em alguma medida, eu até tratei disso no meu TCC, a gente pode trazer isso num vídeo depois, de que o neoliberalismo se apropria desse conceito de autonomia, de autônomo, né, autônomo e empreendedor, e forja uma ideia de liberdade que em nada converge, enfim, nada se parece com a liberdade que o Paulo Freire propunha. Porque o Paulo Freire propunha uma liberdade que transformasse o mundo de tal maneira em que ele se tornasse um mundo mais humano, em de que a gente pudesse extinguir as desigualdades e o homem pudesse reconhecer não só o seu caráter humano, de transformador da realidade e de agente que atua na realidade, mas também de um humano limitado, reconhecendo os seus limites e reconhecendo-se no outro. Não sei se fica muito claro, enfim, um pouco turvo talvez, mas a ideia é de que eu só sou humano quando eu existencializo e vocalizo a minha humanidade, por meio do domínio das palavras, da interpretação da realidade e da minha real atuação enquanto humano no mundo ao meu redor. Então, para isso, é necessário uma educação que forje um sujeito autônomo, que seja capaz de interpretar, explicar e transformar a realidade. Isso é possível, aí, a importância da alfabetização, Paulo Freire, quando ele domina a linguagem, porque o que nos forja enquanto humanos é a linguagem, é a capacidade de vocalizar o nosso mundo, de maneira autônoma, não apenas a mera repetição do sim, sim, não, não, que é a característica principal do exército, sim, senhor e não, senhor. A educação real transformadora é a educação que permite não só um sim nem um não, mas um porquê, mas um como, mas um onde, mas o que é isso, sabe? Muito mais do que uma mera ordem, mas o questionamento daquilo que é essa ordem, qual o sentido dessa ordem e o que isso simboliza no mundo, a compreensão dos sentidos, das relações interpessoais de poder, tudo isso só é possível a partir de uma educação humanizadora, a partir de uma educação que seja capaz de forjar sujeitos autônomos. E a autonomia é a capacidade de tomar decisões de maneira livre, consciente e racional, sabe? Não sei se fica claro para vocês. Isso é possível dentro do exército? É possível num exército, numa escola cívico-militar, tomar decisões livres, conscientes e racionais? Ou as decisões estão condicionadas à compreensão de uma realidade pronta? Do sim e do não? Sabe? E essa é a grande sacada da educação. E essa é a importância da descontinuidade do programa da escola cívico-militar. A escola, sendo um estabelecimento de ensino, visa promover a educação. Já o quartel, que é um espaço destinado a alojar soldados, tem como objetivo promover a militarização. Educar e formar cidadãos plenos, prontos para o exercício político. Militarizar é formar soldados prontos para a guerra. A educação, para ser eficaz, se pauta na pedagogia. Esta, em síntese, busca uma didática que garanta ao aluno um ensino libertador, capaz de ampliar seu horizonte, fazendo-o transbordar. Em contrapartida, a militarização tem uma metodologia específica para formar seus soldados. A pedagogia para as Forças Armadas não pertina. Isso porque um soldado eficiente não é aquele que dispõe de um horizonte. Eu coloquei não pertina no sentido de que não é pertinente, né? Não é pertinente para o Exército
o processo da pedagogia, da arte de ensinar. Não é relevante. A arte de ensinar exige o questionamento, exige autonomia, exige liberdade, tudo que não é bem-vindo. No Exército, o que a gente tem é o uniforme, em duplo sentido mesmo. A uniformização dos sujeitos, seja por meio das suas roupas, seja por meio do pensamento. A capacidade cognitiva deles é extremamente limitada porque está condicionada, está uniformizada. E o que a gente quer é um mundo plural. Um mundo onde a gente seja capaz de ver além da caixa, além da ideologia, além dos mitos. O que é ideologia se não um mito da realidade, de uma realidade já pronta, já concebida? A gente tem que ver além dos mitos, ser capaz de questionar esses mitos, como o Paulo Freire coloca aqui nessa frase, e vocalizar um mundo real. Então, ora, uma educação só é verdadeiramente humanista se, ao invés de reforçar os mitos com os quais se pretende manter o homem desumanizado, esforça-se no sentido da desocultação da realidade. É a superação das ideologias. Da ideologia do empreendedorismo, do coach, de tudo isso que nos vem pronto e que nos mantém amarrados nesse sistema e que nos faz reproduzir esse sistema a todo tempo. São esses mitos, são essas ideologias. O Eduardo Moreira até fala no livro dele lá... Poxa, tá até aqui, cadê? Achei. O que os donos do poder não querem que você saiba. Ele fala que o modo capitalista depende necessariamente da desinformação em massa. Não haveria nenhuma outra maneira dele se manter de pé. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Ele diz na página 43 da minha versão aqui, ó. O capitalismo é um modelo que depende intrinsecamente da desinformação em massa. Não haveria qualquer outra forma de um sistema tão cruel e injusto como ele permanecer de pé que não fosse essa. Isso ele está dizendo lá em meados de 2016. Ele nem era comunista ainda. Ele nem tinha passado por esse processo que a gente tem visto agora de conscientização. Ele defende nesse livro aqui um modelo misto, uma democracia liberal, e agora ele já está muito mais radical. E é a partir da educação que a gente consegue radicalizar o indivíduo. Porque ele percebe que ele está envolto em mitos e em ideologias que são desumanizadoras. O neoliberalismo é uma ideologia desumanizadora, porque forja um sujeito que não existe, que é o sujeito capaz de acordar às 5 da manhã, trabalhar, vender bolo de pote, fazer Uber, malhar, ir bem na cama, ir bem na academia, ir bem em tudo e não se sentir cansado. É um sujeito hiper-humano, é um super-humano, super-homem. Esse homem não existe. Qual é a consequência? Burnout, a depressão. Parece pouco, mas o exército mantém a reprodução desse mundo, de um mundo ainda pior, que é um mundo militarizado, fascistizado, que é um mundo autoritário, que é a característica também da militarização. Cognitivo amplo. Pelo contrário, a função de um integrante das Forças Armadas é obedecer a ordens, não questionar. Para isso, seu horizonte deve ser limitado, ou melhor, delimitado, restrito. De maneira tal que este nunca questione nem reflita sobre essa estrutura. Para alcançar esse objetivo, os quartéis, diferente das escolas e seu modelo pedagógico, usam o adestramento como metodologia. Adestrar alguém significa torná-lo hábil para responder a determinados comandos prontamente. Adestrar alguém significa torná-lo hábil para responder aos comandos prontamente. Sabe? Sim, não, esquerda, direita. Sem um mero questionamento, não há o questionamento. Aquilo que nos diferencia dos animais é justamente, ou deveria ser, a impossibilidade de ser adestrado. Porque é da natureza humana, e até controvérsia falar em natureza humana, né? Mas é um elemento que o Paulo Freire compreende, que nos transforma e que nos forja enquanto humanos, o domínio da linguagem. E a linguagem é a capacidade do questionamento. É a capacidade de olhar o mundo e tentar compreendê-lo, tentar expressá-lo por meio das palavras. Não a mera resposta a comandos. Senta, levanta, dá a patinha. Que isso? E é exatamente isso que as escolas cívico-militares estavam fazendo.
É verdade que a pedagogia busca aprimorar a arte de ensinar. Todavia, ensinar não é transferir conhecimento. Como disse Paulo Freire, ensinar é criar as possibilidades para a própria construção do conhecimento. Dessa forma, a verdadeira pedagogia deverá ter como norte a empatia e a simpatia. O professor deverá interessar-se genuinamente pelos seus alunos, respeitando e valorizando o conhecimento que o aluno já detém. Alguém acha que isso seja possível dentro de um exército, dentro de um quartel? A valorização do conhecimento que o aluno já detém? A empatia cria um mundo plural e diversificado, onde a harmonia está na desuniformização. Obviamente, as instituições militares têm aversão a isso. Ao ingressar nas Forças Armadas, os soldados são recebidos não por pontos de interrogações que demonstrem interesse pelos gostos do indivíduo. Pelo contrário, o soldado é recebido por pontos de exclamação que ditam as ordens a serem seguidas, a roupa que deve ser vestida, o corte de cabelo que deve ser adotado, a linguagem que deve ser aprendida. A partir de então, o aspirante a militar passa por um processo de total desconstrução. Diferente dos colégios, os gostos e a individualidade do cadete serão alvos não de empatia, mas de total antipatia, para que este se adeque. A antipatia, né? Esse distanciamento do outro. Porque, veja, exige-se um mínimo de capacidade cognitiva, de amadurecimento que seja, para que você possa conceber as diversidades que existem dentro da própria humanidade. E mais do que isso, é necessária a empatia diante do outro, diante desse que, ao meu ver, é um estranho, dentro desse que não consigo conceber dentro do meu mundo, dentro da minha cosmovisão. Percebem? Então, é impossível, enfim, dentro da capacidade de autonomia que os seres humanos têm, talvez seja minimamente possível, mas é muito difícil que um exército consiga criar um ambiente de empatia, de respeito ao diferente. Não é essa a lógica. Até porque numa guerra não há a possibilidade de questionamento. Você é feito para responder a comandos rápidos. A questão é que a gente não está numa guerra. Ora, se dificilmente a escola consegue criar esse ambiente de empatia onde o indivíduo se sinta acolhido, que dirá um quartel? Ou que dirá uma escola que se assemelha a um quartel? Ou que dirá uma escola administrada por aqueles que administram um quartel? Gente! Dessa forma, o horizonte daquele ser humano é comprimido, e este passa a adotar uma identidade que não lhe pertence, uma identidade que lhe foi imposta. O resultado da relação entre escola, educação, pedagogia e empatia é o surgimento de um mutirão. A palavra mutirão vem do tupi-guarani e significa um conjunto de pessoas que se reúnem para construir algo juntas. Professores, alunos e sociedade visam a construção de um mundo melhor. Por outro lado, talvez aí você vai dizer, você está viajando, é uma utopia. Olha, Mário Quintana, o que ele dizia era... Ora, se as coisas são intangíveis, não é motivo para não querê-las. Que triste seriam os caminhos sem a presença distante das estrelas. Vou repetir. Ora, se as coisas são intangíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes seriam os caminhos sem a presença distante das estrelas. Das utopias, que chama esse poema. Pode parecer utopia em alguma medida a construção de um mutirão, de uma escola onde a gente se una, professores, alunos, e enquanto professor é difícil mesmo. Mas muito mais difícil vai ser a construção de um mundo onde a gente esteja em guerra permanente ou em estado de guerra. Estado de sítio, né, que seja, à espera de um iminente ataque, que é, na verdade, muito disso que cria o neoliberalismo.
Talvez a gente precisasse estudar mais a relação entre neoliberalismo e militarização, porque o neoliberalismo cria um ambiente onde a gente se sinta em guerra, onde a gente está em constante disputa uns com os outros. Um ambiente de sobrevivência, anulando a característica humana, que é a característica da sociabilidade. Os liberaloides gostam de dizer que o ser humano é um ser individual, que se desenvolve a partir dos seus interesses individuais, blá blá blá, essas bobeiras aí desses malucos aí de Paulo Cogos. Mas por que não dizer que a gente se desenvolve enquanto seres sociais? Algum de vocês é capaz de nascer e ser deixado numa esquina de um sinaleiro, de um semáforo, e começar a vender ali paçoca e crescer? Não! A gente depende intrinsecamente uns dos outros, até porque a paçoca que você vai vender, alguém deveria ter feito ela. Alguém fez e você comprou. Eu digo isso, assim, de maneira muito enfática, talvez até meio desconectada, porque para mim é muito claro a maneira como o neoliberalismo leva à despolitização, à desumanização, a partir do momento em que ela valoriza indivíduos, e sobretudo indivíduos e mais indivíduos, os empreendedores de si mesmo, afastando a característica central de sociabilidade, de humanidade. A gente se desenvolve em relação uns com os outros, aprendendo uns com os outros, errando uns com os outros. E me parece que, por ser tão claro, por que eu deveria estar falando isso e reforçando isso? Porque existe um movimento totalitário, diga-se de passagem, com o perdão desse termo, que não serve nada historicamente, totalitarismo. Tem até um vídeo do Humberto muito bom que anula esse termo, questiona e desenvolve uma crítica a esse termo. Mas, enfim, o neoliberalismo encontra um sistema totalitário, porque busca se maximizar de tal forma que entranha assim, todas as relações, de modo tal que a gente não consegue analisar e ver o mundo de outra forma, senão a partir desse espectro de individualidade. E não digo que a escola militar seja culpada, mas reforça, porque uniformiza os sujeitos de tal modo que eles são incapazes de pensar. Então o mundo que vem já pronto, e esse mundo que vem pronto é o neoliberalismo atualmente, não é mais questionado. Então, se o indivíduo não se transforma num fascistoide autoritário, ele vai ser um mero fantoche, porque vai aceitar o mundo pronto, ele não foi ensinado a questionar. A relação entre quartel, militarização, adestramento e antipatia resulta num batalhão. Este, por sua vez, é um conjunto de militares que se reúnem com o intuito de guerrear e destruir. Rigidez, disciplina e uniformização formam um sujeito embrutecido, desumanizado, incapaz de sentir empatia e de se simpatizar pelo outro. O adestramento militar ambiciona a formação de um sujeito pronto para matar e destruir, bastando apenas uma ordem para que este puxe o gatilho. Essa estrutura militar, infelizmente, se estende à esfera familiar de alguns, e, por vezes, é encontrada nas diretrizes de escolas. A prova da ineficiência dessa metodologia se evidencia na figura do presidente Jair Bolsonaro. Seu total despreparo para lidar com as questões humanas mostra sua formação pautada na antipatia e torna explícita a necessidade de fazer prioritário uma formação pautada na humanização, tendo a educação como base, deixando de lado a militarização. Só dessa forma surgirão cidadãos plenos, compromissados com a vida em comunidade, ou seja, compromissados com a política. Cara, eu adoro esse final. Enfim, tô pagando pau pra mim mesmo, né? Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bem, esse vídeo tem 2 anos. E só hoje eu posso comemorar o fim da militarização das escolas. E de maneira muito tímida, porque alguns estados, como o Rio Grande do Sul, permanecem nesse modelo. E muito mais do que descontinuar as escolas cívico-militares, é importante a gente descontinuar um modo de pensamento, que pensa a escola como um quartel. Isso já falando agora de Foucault, a própria organização das escolas, né, em fileiras, em uniformes, assemelha muito ao quartel.
Então, a crítica, muito mais do que esse programa de escola cívico-militar, é a essa cosmovisão que não consegue conceber a escola como um ambiente plural, como um ambiente do questionamento.